Sabe aquele palpite do amigo ou da sogra que você nunca sabe se é verdade ou se é mentira? O iCarros consultou especialistas para saber quais são os conselhos populares que realmente são verdadeiros e quais não passam de papo furado. Confira. A faixa da esquerda é só para ultrapassagens? Não, a pista da esquerda é uma faixa de rolamento como todas as demais. O que não pode é você estar trafegando pela pista da esquerda, ver um veículo atrás com uma velocidade acima da sua, inclusive que seja acima da permitida naquela via. A via permitida, a velocidade permitida é 100 km por hora e tem um veículo a 140 por hora atrás de você. A legislação diz que você é obrigado a dar passagem. A questão se ele está infringindo a lei ou não, aí é um problema que ele vai ter que se virar com o órgão autuador, no caso o Detran ou o DR, enfim, o órgão que cuida daquela via. Andar na banguela economiza combustível? Em geral, economiza combustível, porque quando o seu carro está em ponto morto, o motor fica funcionando na marcha lenta, então o consumo de combustível é baixo e o carro está andando normalmente. Agora, se você tiver numa descida muito íngreme, aí compensa você engatar uma marcha em vez de utilizar o freio. Porque nesse caso, o motor automaticamente ele corta o combustível, então ele não consome nada e o seu carro também tem um deslocamento. Além disso, você acaba economizando freio. Inclusive tem sistemas, hoje em dia, tem sistemas automáticos nos carros que ele engata a banguela. Alguns sistemas engatam a banguela e chega a desligar o motor. A cadeirinha do bebê não pode ir no banco da frente? Há duas situações em que sim, a cadeirinha do bebê pode ir na frente no banco dianteiro. Naqueles veículos em que só tem o banco dianteiro, como as caminhonetes, por exemplo, nesse caso é permitido. E numa segunda situação em que todos os bancos traseiros, ou seja, já temos 3 crianças no banco traseiro e é preciso transportar uma 4ª criança. Então, nesse caso, quando temos 4 crianças dentro de um veículo, a que tiver maior estatura vai ser colocada no banco dianteiro e aí seguindo as mesmas regras. Se vai precisar a utilização de bebê conforto ou de cadeirinha, dependendo da idade dela. Andar com o ar-condicionado desligado diminui o consumo? Sim, diminui o consumo. O ar-condicionado ele opera com um compressor acoplado ao motor. Então, quando você não está usando o ar-condicionado, esse compressor não está funcionando e não tem uma sobrecarga no motor. É proibido andar com o farol ligado durante o dia? Não, isso é um mito, mais um dos mitos. Inclusive, ao contrário, há situações em que é obrigatório o uso do farol mesmo durante o dia. No caso dos ciclomotores, dos veículos de transporte coletivo de passageiros e em uma outra situação é, por exemplo, quando você está passando dentro de um túnel. Nesse caso, todos esses casos é obrigatório o uso de farol mesmo durante o dia. Meu carro é flex, precisa colocar gasolina de vez em quando? Não precisa colocar gasolina, a menos que haja uma recomendação do fabricante. Não precisa rodar com gasolina nunca com o carro flex. É proibido andar com o pisca-alerta ligado na neblina? Não, não pode. A legislação não permite isso e, pelo contrário, há algumas outras situações que isso é possível. Nos casos de parada abrupta do trânsito, ou seja, tem alguma situação no trânsito em que você vai ter que parar muito rapidamente, então para evitar engavetamento, nesse caso você deve ligar o pisca-alerta e naqueles casos em que a sinalização da via permite que você estacione, mas fique com o pisca-alerta ligado enquanto você está parado no local apropriado para o estacionamento. Estacionar com o carro engrenado em ladeiras ajuda a segurar o carro? Ajuda a segurar. Você para o carro, engata uma marcha, se tiver qualquer problema no freio de mão ou se o freio de mão não estiver bem regulado, ele vai apoiar o deslocamento do carro na transmissão. Dirigir descalço gera multa? Não, é mito. Dirigir descalço é permitido. O que não pode, no caso, é você dirigir utilizando um calçado que não firma no pé. Por exemplo, chinelo, sandália, que não tem aquela presilha que realmente segure seu pé junto ao calçado. Também tamanco e salto alto. Todos esses calçados não podem porque vai prejudicar, por exemplo, a utilização dos pedais. Passar de lado nas lombadas prejudica a suspensão? Não prejudica a suspensão se passar de lado na lombada. A suspensão ela trabalha mais quando você passa de lado. Então você não divide aquela imperfeição na rua entre as duas rodas que vão passar simultaneamente na lombada. Álcool do enxaguante bucal ou do licor do bombom pode ser acusado no bafômetro? Não, isso é um mito. Você já tem vários testes, as pessoas podem fazer isso em casa, não tem nenhum problema. O que pode, num caso máximo, é você colocar enxaguante na boca e em seguida fazer o bafômetro.
E é óbvio que esse não é o caso nas blitz, nas operações de fiscalização do Detran. Mesmo que ainda assim a pessoa declare, olha, acabei de colocar o enxaguante bucal e fui parado 2 segundos depois, não tem problema. Em todos esses casos, o policial ou o agente do Detran, ele vai dar um prazo de 10 a 15 minutos para você refazer ou fazer o teste pela primeira vez. E você, tem alguma dúvida que gostaria de saber se é mito ou se é verdade? Escreva nos comentários. Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe. E lá no iCarros tem muito mais.